nós temos aqui feito, até essa aula, fizemos usuário controller. Qual é o papel do usuário controller? Ele já é um objeto Java, né? Exatamente, que guarda, que consegue capturar a requisição e consegue dar resposta para o browser. É a nossa comunicação entre o browser e a nossa aplicação. Tá? Esse é o papel do controller. Tá? Então, o que é um servlet? Exatamente. Exatamente. O servlet, para ele funcionar, ele precisa de quem? Eu posso, tipo assim, simplesmente criar um servlet no meu projeto e já está funcionando? Preciso do servidor, preciso do Tomcat. Exatamente. Quem que pega os dados da tela e joga para dentro do servlet? O Tomcat. Tá? Nós temos o Tomcat. No caso é do servidor. Exatamente. Então nós temos a tela, fazemos a requisição do Tomcat e o Tomcat leva para o servlet. Nós fizemos aqui o método do get e o método do post, certo? O que significa do get e do post? Isso, quando a requisição é feita pela própria URL, ou um link, ou um clique, ou uma chamada direta no browser lá em cima, tá? Isso é o método get. Agora, quando que ele chama o método post? Como? Então, mas como que o servlet sabe se é para chamar o do get ou do post? Isso, mas olha só, tá certo isso. Em que lugar que a gente define? Não, aqui vai ser o método post. No formulário. A gente cria um formulário e faz pelo método post. Então, recapitulando, entenderam? Lembraram bem disso? Tá. E o que faz essa classe? Conexão. O que faz essa classe de conexão? Ela tem um método getConnect que retorna para nós o quê? Um objeto de conexão com o banco, certo? Estou recapitulando, pessoal. Quem está meio perdido no projeto é a hora de entender o projeto. Tá? Usuário DAO. O que esse usuário DAO faz? Comunicação humana. O que ele faz? Ele faz, de fato, a comunicação dos dados. Ou seja, ele faz o cadastro, ele que faz a alteração dos dados, ele que faz o update, excluir, ele que faz a busca, ele faz tudo. Relacionado à parte de banco. Tudo que se refere a banco, esse usuário DAO faz. Eu quero fazer um método que me busque um usuário por sexo. Aonde que eu vou fazer esse método? Usuário DAO. Quero fazer um método que me faça uma busca por idade e por tamanho, por sexo. No DAO. Quero fazer um cadastro. No DAO. Quero fazer uma exclusão. Tudo se refere à tabela, no banco de dados, a registra no DAO. Tá? Por isso que fala, DAO. O que quer dizer DAO? Fala aí, Bruno. O que quer dizer DAO? Data Access Object. Tá? DAO é uma coisa do Java? É do Java. DAO é do Java. Padrões de projeto. Quando você vai montar um projeto, você tem que estabelecer alguns padrões. Eles chamam de design pattern. Padrões de projeto. Né? Então, o DAO é um padrão de projeto. É uma forma de se projetar a camada de persistência. A camada de persistência é a camada de comunicação com os dados. Tá? Ou seja, são os objetos que estão ali dentro que fazem a comunicação com os dados. Da camada de persistência. Nesse projeto aqui, a gente tem a tal camada de persistência. Quem faz parte da camada de persistência? O controle faz parte da camada de persistência? Não? O que é persistência? Tudo que se refere ao banco de dados. Tudo que se refere à integração com o banco de dados. Tudo. Então, quem faz comunicação com o banco de dados aqui? O DAO. Então, ele está sendo a nossa persistência. Quem mais conversa com o banco de dados? A conexão conversa com o banco de dados? Está relacionado com a nossa camada de persistência. Então, nós podemos dizer que esses dois objetos aqui,
Eles são os principais da minha camada de persistência. Mas eu pergunto para vocês, o usuário faz parte da minha camada de persistência? Também? Por exemplo, o DAO, ele depende do usuário? Depende do usuário? Então, na verdade, o usuário ele faz parte do modelo do projeto, das entidades do projeto, mas as entidades estão vinculadas com a camada de persistência. Por que nós criamos uma classe usuário? Para quê? Por que nós criamos uma classe usuário? Para criar o objeto usuário. O que representa essa classe usuário? Oi? Pode falar. Estava certo. Então, mas por que foi necessário criar uma classe usuário? Isso. E nós estamos representando quem? Olha só, como que chama esse pacote aqui? Ó? Entidades, ou seja, representando as tabelas do banco de dados. Então, nós não temos uma tabela do banco de dados do usuário, nós temos que ter um objeto basicamente que representa aquela tabela. Essa classe representa quem? A tabela do usuário. Então, se eu for lá no banco de dados agora e criar uma tabela cliente, eu vou ter que criar uma classe cliente. Se eu for no banco de dados criar uma tabela fornecedor, eu vou criar uma classe fornecedor. Por que eu tenho que criar essa classe? Exatamente, para fazer a persistência dos dados. Ou seja, vamos supor que a gente criou uma cliente, uma tabela cliente. Então nós vamos criar uma classe cliente, certo? E aí nós vamos criar um cliente tal. Por quê? Porque o cliente DAO vai gravar o objeto cliente da tabela cliente. O DAO é o que pega o objeto e põe na tabela. Exatamente, um objeto usuário. Quem que pega uma instância do objeto usuário e joga lá e faz virar um registro? O DAO. O DAO através de qual método? Através de qual método que o DAO pega um objeto usuário e insere no banco de dados? Não vou falar que está na linha 20, está a resposta. A minha pergunta é, qual é o método do DAO que pega um objeto usuário e insere no banco? Método cadastrar. Qual é o método do DAO que pega uma instância do objeto usuário e exclui o registro lá do banco? Exclui. Ele pega uma instância do objeto usuário e exclui do banco. Qual é o método do DAO que pega uma instância do objeto usuário, tá, e faz uma alteração? Vamos alterar. Ele pega uma instância do objeto usuário e faz uma alteração. Então perceba que a relação entre o usuário DAO e o usuário, esse usuário DAO trabalha em cima desses objetos aqui. Então quando se fala em persistência, nós estamos falando no objeto de entidade, que representa essas tabelas do banco de dados. Nós estamos falando da nossa forma de conexão, que é o nosso objeto de conexão, e nós estamos falando do nosso objeto de acesso a dados. E embora eles estejam em pacotes separados, tá vendo? Eles estão em pacotes separados, mas eles representam uma camada do sistema, um departamento do sistema, chamado persistência. Então, se perguntarem para vocês, e aí, o que você está usando na sua camada de persistência? O que você vai falar? O que você vai falar? Estou fazendo um projeto de Java Web 1 lá. O que você está usando lá na camada de persistência? Está aprendendo a mexer com persistência de dados? Está aprendendo? Estou aprendendo. O que você está usando aí? Você está usando algum framework? Qual que é a forma que você está usando para se comunicar com o banco? Qual é a tecnologia que você está usando para integrar esse banco? O DAO é nosso objeto de acesso a dados. Mas lembrando que o DAO... Oi? JDBC. Falou certinho, JDBC. É isso aqui, ó. Quem que é o JDBC? É o Connection. Quem mais? É o Driver Manager, isso aqui é o Connection, Driver Manager. O DAO, quem de dentro do DAO que faz parte do JDBC? Prepare Statement, isso aqui tudo faz parte do JDBC. Ou seja, todas as classes que estão no pacote Java.sql, isso aqui faz parte do JDBC. Então, olha só, dentro da conexão nós temos dois tipos que nós usamos aqui, ó. O Connection e o Driver Manager. Esses dois fazem parte do JDBC. Ó, Prepare Statement faz parte do JDBC. Olha no caso da busca. Ó, Result Set faz parte do JDBC.
Vocês lembram do JDBC? Deixa eu abrir aqui o material. Vocês lembram disso? Desse desenho? Eu expliquei para vocês esse desenho? Só para recapitular, tá? Então, olha só. O que isso quer dizer? Isso quer dizer JDBC. Olha só, um driver, conexão, banco de dados, esse aqui é o driver, e os tipos, as classes. Tá? Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos fazendo... Eu estou fazendo a camada de persistência. Quando eu falo em persistência, a primeira coisa que você vai ter que vir na sua cabeça é essa estrutura. Quando se fala em JDBC. Persistência é o driver, o connection, é o statement, é o result set, ou seja, é a minha integração com os dados. Isso é persistência. O JDBC é o padrão de persistência do Java. Tá? É o padrão de persistência. Vou falar persistência é essa integração com o banco. Certo? Agora, dentro da nossa aplicação, nós criamos alguns objetos nossos que se relacionam com o JDBC. Então, são nossos objetos de persistência. Esses objetos já estão prontos. Já estão prontos, já são nativos do Java. Tá? Agora, quais objetos nossos, do nosso projeto, que utiliza dessa estrutura do JDBC? Quais? Qual objeto nosso, Java, que utiliza o Driver Manager? Conexão. Qual objeto nosso que utiliza o Connection? Fala aí, Bruno. Qual que é? Qual objeto nosso que usa o Connection? Fala. Não. Que cria o Connection. O Conexão. Isso. Qual objeto nosso que utiliza o Statement? Fala aí, Elias. Qual objeto? Nós temos um objeto Java nosso que usa o Statement. Qual deles que é? DAO. Certinho. Qual objeto nosso que utiliza o result set? Pode falar. Certinho. Não precisa ter medo de errar, pode falar. Aqui a gente está para aprender. Pode falar errado, não precisa ter vergonha, tá? Aqui a gente está para aprender. Não lembra, não sei, fala, chuta. É o DAO. Tá? A gente está aqui para aprender, tá? Beleza. Então, esses objetos aqui, essa camada, esses tipos, nós estamos vendo aqui, são os tipos do JDBC e que nós utilizamos aqui dentro do nosso usuário DAO e dentro da nossa conexão. Certo? Então, basicamente, esses dois encapsulam o JDBC, porém, eles também estão vinculados, nesse caso, por uma questão de orientação de objetos. Nós criamos um objeto usuário para representar a nossa tabela no banco de dados. Então, todo o JDBC, todos os SQL, todos os SQLs do nosso DAO vão ser baseados em cima do objeto usuário. Então, se eu monto um SQL para alterar, eu utilizo um objeto usuário para informar os dados da alteração. Se eu vou fazer um cadastrar, então eu utilizo um objeto usuário para informar os dados do cadastro. Se eu vou fazer uma exclusão, eu informo os dados do usuário para realizar uma exclusão. Então, o objeto usuário, ele é uma entidade, porém, ele cumpre aí com esse papel na persistência, na camada de persistência. Não só na camada de persistência, mas em todas as camadas do projeto esse usuário DAO vai ser usado. Tá? Inclusive na camada de persistência. Esse usuário vai ser usado. Esse objeto de modelo. Bom, então beleza. Até aqui tudo bem, pessoal? Tem que entender bem. Para que serve o DAO? Para que serve a classe de entidade? Para que serve a conexão? É isso que vai fazer a diferença no dia a dia. Não adianta só repetir e copiar o que eu estou fazendo. Tem que entender para que serve cada coisa. Por isso que eu estou recapitulando isso aqui e pedindo que, paralelo, vocês façam também com o cliente. Porque aí vocês vão tendo esse entendimento. Ah, entendi. Toda vez que você quiser fazer um método novo de consulta, vai ser aqui. Entendeu? Aí você vai conseguir andar dentro do projeto com as próprias pernas. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós criamos aqui também uma tela, certo? Olha só, tela. A tela faz parte de qual camada? Nós temos camada de persistência, que está dentro do sistema, da parte do servidor. Nós temos uma camada de controle, que é o servlet, que vai fazer esse meio caminho entre as telas e a parte interna do programa, o modelo. E nós temos a camada de visão. Esses arquivos HTML fazem parte de qual camada? De visualização. A tela não é para o usuário visualizar? Então, visualização. Certo? Então, nós criamos aqui na aula passada o formulário, olha só, um formulário, e fizemos um post para o uso controller. Olha só o que ele fez. Vamos abrir aqui o nosso
Deixa o usuário dar quietinho, vamos deixar o nosso uso controle. O post. O que aquele post para o uso controle faz? Ele realiza o salvar. Tá vendo? O post, olha só. Presta atenção. Esse formulário, ao clicar no botão salvar, ele realiza um post. Olha só, ele realiza um post para o uso controller. Quem que é o nosso uso controller? É o nosso usuário controller. Nós demos o nome dele aqui, ó. Uso controller. É um apelido que a gente deu para que a camada de visão possa ter acesso a ele. Então não precisa passar o nome dele completo. Porque o nome dele completo é isso aqui, ó. br.com.hightechcursos.controller.usucontroller. Esse é o nome dele completo. A gente não precisa passar o nome dele completo. A gente criou um apelidinho para ele aqui, ó. Que a gente chama de nome público. Nome de URL. Que é o que nós vamos usar aqui na tela. Certo? Beleza. Clicou no botão salvar. Vamos para o do post. Chegou no do post, ele capturou os dados da tela e fez o salvo com sucesso. Beleza. Depois nós fizemos o que? A lista. Opa, tem uma lista aqui. Estou no projeto certo? Estou. Peraí, o que tem a ver essa lista aqui? Ah, misturou aqui com JSF. Deixa eu deletar o cara aí. Foi mal. Olha só, tá aqui. A lista de usuários, tá vendo? O que nós fizemos? Nós fizemos uma lista HTML para eu mostrar para vocês como que funciona a linguagem HTML, tá? Como que apresenta os dados dentro de tabela. Isso aqui é HTML. Aí eu criei separadamente o lista JSP. Vou apagar esse HTML aqui, foi só para exibição. O que nós fizemos? Nós fizemos uma tela chamada lista JSP, que é uma tela que imprime todos os usuários na tela, na lista. Todos os usuários. Só que essa lista JSP, ela não funciona sozinha. Ela depende de quem para funcionar? Quando nós vamos fazer uma requisição lá no browser, lá em cima, para quem que nós fazemos a requisição? Nós chamamos a lista diretamente ou nós chamamos o servlet e pedimos para o servlet montar para nós a lista? Vocês lembram disso? Então, olha só como que a gente faz. Olha só, está aqui a lista, certo? Essa é a lista. Quem montou essa lista? Olha só, em algum lugar nós pedimos para essa lista ser carregada para essa tela. Olha só o nosso uso controller. Como que ele está? Recapitulando, tá, pessoal? Como a gente ficou esses dias sem aula, né? Recapitulando aí. Olha só, por conta desse feriado. Olha só, rapidamente aqui, ó. Quando você chama o método do get desse uso controller, o que ele faz nessa primeira lista? O que ele faz aqui nessa linha 33? Vamos lá, pessoal, pega o raciocínio comigo. Cria o objetivo usuário. E depois? Monta uma lista de quê? De usuário. O que ele faz com essa lista? Exatamente. O que ele faz? Ele coloca essa lista dentro do request. Lembra que a gente até deu o exemplo que o request é como se fosse, quando você faz 7 atributos, é como se estivesse criando uma gavetinha dentro do request e colocando a lista lá dentro. Por que a gente precisou colocar dentro do request a lista? Para ele encaminhar para o nosso IP. Porque esse comando forward, tá vendo? Eu não consigo dar um forward e passar aqui para ele a lista. Eu não consigo passar para ele a lista assim direto. Esse forward, ele só aceita que eu passe para o JSP um request e um response. Então, como eu quero passar uma lista para a tela, então o que a gente faz? A gente põe essa lista dentro do request. Por que nós colocamos dentro de um JSP essa lista? Por que nós estamos mandando o JSP mostrar? Exatamente, porque o JSP ele já tem a característica do HTML. Ou seja, o nosso controller, ele não vai... o nosso controller, ele não é o controller que vai montar o HTML para mandar para o browser. Então, ao invés de deixar essa responsabilidade no controller, o que a gente faz? A gente pega o que a gente quer imprimir no browser, que é uma lista, e joga para dentro de um JSP. O JSP, ele que vai apresentar essa tela para nós. Porque senão nós teríamos que apresentar esse HTML tudo aqui dentro de string, lembra disso? Aqui dentro. Então nós tiramos do controller a resposta de imprimir a lista. Nós passamos para uma outra
um outro arquivo, que no caso é a nossa lista JCP. Então, a JCP, o principal objetivo dela, qual que é? Exatamente. Então, ao invés de criar aqui dentro o HTML manualmente, como a gente fez no exemplo ano passado, a gente faz o quê? A gente passa essa lista para um JCP. A gente linka aqui, ó. Esse request dispatcher é um objeto específico que faz o que? O encaminhamento. Aqui a gente fala, ó, vai processar até aqui, nessa linha. Primeiro, eu pego a lista do banco de dados. Segundo, eu coloco a lista dentro do request. Terceiro, eu encaminho para o JCP. Então, para encaminhar para o JCP, primeiro eu preciso criar esse objeto de encaminhamento, que é o request dispatcher. Depois eu dou uma saída, no caso a gente deu um nome para ele, saída, ponto forward. Esse forward, ele que faz o encaminhamento. Ele pega esse request que estava aqui e esse response e simplesmente repassa ele para o JCP. Porém, esse request agora ele vem junto com uma lista. Nós atribuímos nele uma lista. Quando ele chegou aqui, ele não tinha lista. Nesse momento, nós colocamos a lista e agora nós encaminhamos. Então, chegamos lá na lista. O que aconteceu aqui na lista? Isso aqui é uma lista de usuários. O que nós fizemos? Montamos uma tabela HTML, capturamos a lista de dentro do request, fizemos um loop e montamos toda a lista. E hoje nós vamos continuar com essa lista. Tá? Bem? Tem, você pode pôr quantos parâmetros você quiser aqui dentro. Ó. Vamos supor que você quer passar uma lista, você quer passar, olha só, cada parâmetro, você pode vir aqui, request.set attribute, por exemplo, attribute, você vai pôr essa chave aqui de meu nome, é o nome da chave, entendeu? E aqui você vai colocar um objeto string, que vai ser assim, ó, Virmers, pronto, tá ali, ó. Eu coloquei dentro do request um atributo chamado meu nome e o valor dele é Virmers. Se eu quiser vir aqui na tela e quiser imprimir esse meu nome, basta eu vir aqui acessar esse meu request. Opa, já estou misturando PHP, não, PHP também. Vem aqui, ó, request ponto get attribute e aqui vamos colocar o nome, meu nome. E aqui eu coloco, por exemplo, ó, string nome recebe, aí eu faço a conversão. Olha lá, entenderam bem isso? Ah, o que eu fiz aqui na lista? Eu peguei um atributo dentro da request chamado meu nome e guardei aqui dentro. Se eu quiser imprimir, basta eu dar o comando alt.print dentro do XP. Nome, pronto. Olha lá. Então, ou seja, eu posso colocar quantos atributos aqui? Eu pus uma lista como atributo, eu pus meu nome como atributo. Eu posso ir colocando quantos 7 atributos eu quiser. É como se eu fosse abrindo dentro da request várias gavetinhas. Tá? Para exibir isso aqui, como que a gente faz? Vamos rodar a start no Tonka. Vocês conhecem o Tonka? Deixa eu trazer o projeto para dentro dele. New server. Deixa eu pegar um aqui só para o CJWeb1. Start. Fiz o start. Eu quero que vocês me falem qual é o comando que eu tenho que dar no browser para carregar essa lista. Me fala aí, qual que é o comando? Completo. Uhum. Uhum. Hã? Isso aqui? Tá. Login. Tá. Eu quero carregar a lista. A lista. Não, a lista. Lista, certo, pessoal? Eu posso bater isso aqui? Bom, vamos bater isso pra gente ver o que acontece. Ué, o que é isso aqui, pessoal? O que ele tá falando aqui? Nós fizemos um JCP e ele não está funcionando. Por que ele leu isso aqui? Isso, gente. Olha só, vocês têm que ter isso aqui na ponta do queixo, nem na ponta da língua.
Ó, por quê? Olha só, a lista JSP, ela não está sozinha, ela depende do controller. O controller recebe a requisição. O que o controller faz? Olha só. O que o controller faz? É o controller que faz a primeira parte. Olha só, o que é a primeira parte? Ele que vai, pede pro DAO, pega a lista, coloca dentro do request e depois nos chama a lista de usuários CP. Então, se a gente chamar ele diretamente, o que vai acontecer? Ele vai tentar capturar de dentro do request um atributo, não vai achar. Vai tentar capturar daqui, esse atributo não vai achar, porque nós chamamos ele direto. Nós não chamamos ele pelo controle. Então, vai chegar aqui e vai dar problema, vai dar erro. Olha só o que ele está falando. Qual é o erro que ele está falando? Ó, tá vendo esse comando aqui? Ó? Lista, não sei o que, não sei o que. O que ele está falando aqui? Na linha 27. Ocorreu um erro nessa linha. Por que ele ocorreu um erro nessa linha? Ele não reconheceu. Ele tentou fazer algo que não existe, não encontrou isso aqui. Não encontrou esse atributo aqui, ó. Get atributo, ó. Não tem lista. Eu chamei direto ele. Agora, qual que é a solução? Chamar o uso do controle. Eu preciso passar algum parâmetro, alguma coisa, ou só chamar o uso do controle assim? Só chamar por quê? Como que ele sabe que ele tem que processar o do get? Se eu dar um enter aqui, ó. Beleza, ele mostrou para minha lista. Inclusive até meu nome, que eu pus um atributo dentro da request. Certo? Mas aí, como que ele sabe que ele tinha que chamar dentro do controle? Como que ele sabe que ele tinha que chamar, não chamar o do post, mas sim chamar o do get? Como que ele sabe isso? Não, mas e se eu passar parâmetro? Por exemplo, posso passar parâmetro. X igual a 10. Passei parâmetro. X esse parâmetro. Chamei uma filha e chamou a lista. O que fez ele chamar essa lista? O do get. Exatamente, estou fazendo uma requisição pela URL do browser, pelo endereço do browser, via qualquer requisição para o servidor, por padrão é get. Qualquer requisição, fiz uma requisição para o controller, qualquer requisição que eu fizer para o controller é get, qualquer uma. É por padrão. Ah, mas e quando que eu vou chamar o controller pelo método push? Quando você explicitamente colocar dentro de um formulário. Por exemplo, exatamente, olha só, FRM usuário. Tá ali. Esse cara aqui vai fazer a requisição para quem? Usou o controle também, mas qual método? Post. Olha só, onde está escrito isso? Método, eu também chamo o controle, só que pelo método post. Então, somente nesse caso aqui, somente nesse caso, que ele vai chamar o do post. Somente naquele caso lá. Tá? Então, olha só. Nesse caso, vem aqui, vamos cadastrar aqui o Pedro da Silva. Ao login PSS, né? Pedro da Silva salva. Senha PSS 123. Salvar. Pronto, salvo com sucesso. Ué, e agora? Por que ele não executou do get? Executou do post? Porque nós passamos dentro do formulário método post. Tá? Então, eu quero que vocês carreguem a lista de vocês na tela. Todos, rapidamente, para a gente continuar. Carreguem a lista. Chame pelo método get, carregando essa lista. Quem está sem projeto? Vou passar para você. O que nós vamos fazer agora? Nós queremos, dentro dessa lista, mostrar aqui do ladinho uma opção para o usuário, para o usuário clicar na lista e ter a opção de excluir, tá vendo? Aqui da lista, clicar no botãozinho e excluir, ele remover o registro selecionado. Tá? Entendendo o que eu vou fazer agora? E a atenção de vocês, depois vocês façam outra coisa e para todo mundo ver aí o que está acontecendo. Só para vocês entenderem a explicação. Se vocês perderem isso aqui, vocês vão perder muito. Tá? Então nós temos que ter uma coluna aqui do lado, certo? E um botãozinho, um link, pode ter um link excluir. Quando clicar em excluir, vai remover aquele registro. Tudo bem? Como faz? Então nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a lista. Ctrl Shift R, lista. Lista. Vamos no código. Lista. Certo? Chegou na lista, vamos acrescentar mais uma coluna. Como que eu faço para acrescentar mais uma coluna? Mais um TH aqui em cima.
Isso, vou chamar isso aqui de, vamos supor, ação, certo? E embaixo eu vou acrescentar mais um TD, tá vendo? Assim que eu faço para criar mais uma coluna, TD. Nesse TD, eu vou colocar assim um link, só um texto aqui dentro, ó. Excluir, só para vocês verem, ó. Excluir, tá vendo? Só um texto, excluir, salvei. Se eu atualizar a tela no browser, olha que eu vou ver. Tá. Ação, excluir, tá vendo? Só que não tem link nenhum. Não tem função nenhuma. Por que não tem link nenhum? Não tem função nenhuma? Exatamente. Agora eu vou fazer que excluir é um link. Existe uma tag HTML que chama a espaço href igual, abre e fecha aspas, e aqui eu vou fechar. Barra. Nesse ahref, esse href igual, abre e fecha aspas, nesse aspas, nesse par de aspas, que eu vou atribuir o caminho. Quem é que ele vai chamar? É o link. Assim, quando eu clicar em excluir, quem que eu vou chamar? Quem nós vamos chamar? O método excluir. Mas quem que chama o método excluir? O do get do controller. Toda requisição da tela vai para quem? Vai para o controller. Certo? Então, esse link vai ser uma requisição pelo método get do controller. Então, eu vou falar assim, ó, o ZooController. Nós vamos chamar o ZooController. Ponto do. Ali. Só que eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu chamar o ZooController para você, simplesmente chamar ele não vai carregar para nada lista? Já está programado, olha só. Se a gente observar aqui, ó, chamou ele pelo método get, automaticamente ele já carrega a lista. Mas e agora? Agora eu não quero carregar a lista, eu quero excluir. Depois eu carrego a lista. E aí? E agora? Será que eu tenho que ter um outro do get só para excluir? Ou eu vou aproveitar o mesmo do get? Não vamos ter dois do get, tá? É um do get. Isso. Exatamente. Eu tenho de alguma forma dizer para esse do get, ó, do get, desta vez eu quero a lista. Do get, desta vez eu quero a exclusão. Do get, desta vez eu quero tal coisa. Porque senão o do get tá ali, mas e aí? Como que ele vai saber se é para chamar a lista, se ele é para excluir, se é... Então, tem duas formas. Tem duas requisições para esse do get. Uma que é para carregar a lista e outra que é para excluir. Então nós vamos criar aqui um mecanismo de parâmetro. Por exemplo, olha só, o ZooController.do passando como parâmetro ação igual ESC de excluir. Então, nesse caso, passando parâmetro igual a ESC de excluir, eu posso capturar essa ação lá de dentro do get e decidir, bom, se ele está chamando ação igual a excluir, então eu já sei que é excluir. Então, aqui dentro, eu posso capturar esse parâmetro. Como que eu faço para capturar parâmetro vindo do browser? Ó, request.get parâmetro. Tudo que vem da tela como parâmetro, tanto pelo método post quanto pelo método get, eu capturo pelo request.get parâmetro. Então aqui, se eu quero capturar aquele parâmetro, como que eu faço para capturar ele? Primeiro, eu vou declarar uma variável local chamada ação request.get parâmetro igual a ação. É o nome do parâmetro. ESC é o valor dele. Tipo assim, request.get parâmetro ação. Qual é o valor? ESC. O ESC vai cair aqui dentro. Como se isso aqui ficasse assim, ó. Isso aqui vai ser substituído pelo... Deixa eu dar um stop aqui. Tudo isso aqui, ó, vai ser substituído pelo ESC. Entendeu? Então, nesse caso, a ação vai ser ESC. Tá? Então, esse get parâmetro captura o parâmetro, o valor do parâmetro. O valor do parâmetro é o que vem depois do sinal de igual. Olha só. O nome do parâmetro é ação. O valor do parâmetro é o que vem depois do sinal de igual. Tá? Agora, olha só. Ação. Aí eu vou fazer um if. Bom, se a ação ponto equals for igual a ESC, a excluir, então nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou remover. Nesse caso, se a ação não for igual a excluir, se ela não for igual a excluir,
Se não, se ela não for excluir, eu vou listar. Então, toda vez que chamar ação excluir, eu mando excluir. Se não, eu listo. Eu listo. Tá? Então, olha só. Então, o que a gente faz aqui? Como que eu faço para excluir? Quem que vai excluir para mim? Do delete do DAO. Como que eu faço para ter o DAO aqui? Usuário tal. Só questão de... depois a gente vai... Tipo assim, por padrão, se você chamar ele sem ação, nós vamos fazer isso. Ou ação igual a vazio, por enquanto. Tá certa a observação. Certo. Vamos melhorar isso aí. Exatamente. Tá certo. Exatamente. Vamos deixar onde dá o else aqui, tá certinho. O assim tá certo. Erro de lógica. Vamos lá. Criei o DAO. E agora? Excluir? Tá. Quem que ele precisa excluir? Quem que ele quer excluir? Um objeto usuário. Já existe esse objeto usuário? Cadê ele? Onde está? Não existe, não tem que criar ele. Olha só. Eu posso clicar aqui e falar, ó, cria uma variável local tipo usuário. Tá bom, criei lá. Usuário recebe new usuário. Tá. Beleza, então eu já tenho um usuário DAO, eu já tenho um usuário e passei para o usuário DAO excluir esse usuário. Tá, mas aí, como que o usuário DAO vai saber quem que ele vai excluir? Esse usuário já tem dados suficientes para ele saber quem que ele vai excluir? O que esse usuário precisa ter, pelo menos? O ID. Como que eu sei disso? Como vocês sabem disso? E olha aqui, ó, não excluí, olha só. Olha só, excluir. Eu preciso de pelo menos o ID do usuário. Eu passo o usuário todinho, em algum momento ele arranca do usuário o ID. Se eu não passo esse ID, como que ele vai ver? Ele não vai conseguir montar esse SQL. Ele não consegue montar. Tá vendo? Então aqui o que eu faço? Então, para isso, eu preciso, na hora de excluir, na hora de excluir, eu não tenho que apenas passar a ação, eu também tenho que passar o ID do usuário que eu vou excluir. Então aqui na tela eu tenho que dizer, a ação é excluir. E também tem que passar um outro parâmetro, ID igual. Vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, vai depender do usuário da vez. É nesse for que a gente sabe qual é o usuário da vez. Não temos como deixar fixo. Aqui, ó, 1, 2, 3. A gente faz como? A gente pega o ID do usuário do momento, ó. Que é esse aqui, ó. Esse ID aqui, ó. Tá vendo? Substitui aqui. Então quer dizer que eu vou passar o zocontroller.do ação igual a ESC. O ESC está fixo. E comercial. O outro parâmetro, ID igual a 1, ou 2, ou 3, ou 4. Vai vir dinâmico esse ID. Tá? Esse é comercial, separa um parâmetro do outro. O ponto de interrogação separa o recurso, no caso é o servlet. Então, do ponto de interrogação para a direita, são as variáveis de parâmetros. Tá? Tudo bem? Entenderam? Então agora nós temos o que? Nós temos a ação e o ID. O ID é dinâmico, por isso que a gente pôs ele aqui para ser gerado. Tá? Então, beleza, chegou aqui no controller. Bom, se a ação for esta, o que eu vou ter que fazer? Eu também vou ter que capturar o ID. Como que eu faço para capturar esse ID? Como que eu faço para capturar o ID? O parâmetro do ID. Compara se é igual. Oi? Como que eu faço para capturar o parâmetro da tela ID? Vocês estão entendendo, pessoal? Não, ó, aqui eu já estou passando ele, olha só. Aqui eu estou falando, ó, quando eu clicar aqui eu já vou falar que a ação é igual a S e ID igual a 10. Já vai estar aqui nesse clique. Isso, exatamente a mesma lógica. Como que eu fiz para capturar a ação? Request.getParameter, ação. Como que eu vou fazer para pegar o parâmetro ID? Request.getParameter ID. Como que eu vou fazer para pegar o parâmetro X? Request.getParameter X. Tá? Estou forçando vocês a aplicarem a lógica.
tá? Porque vocês vão precisar muito da lógica. Quando fala lógica, não é código. A lógica é o raciocínio de vocês. Bom, para eu pegar a ação request parâmetro, para eu pegar o ID também é request parâmetro. Isso que é a lógica. É esse raciocínio que é a lógica, tá? Que cada um tem que desenvolver. Tá? Então, beleza. Então, para eu capturar, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos capturar o ID. Tudo que chega do getParameter, ele chega como, qual é o tipo de retorno do getParameter? String. Toda vez que você fala, eu quero um getParameter, ele vai te devolver o string, o valor como string. Aí você fala, pô, mas o meu ID não é string. Exatamente. Então, ele vai chegar aqui, o meu ID, peguei o parâmetro ID, e aqui ele veio como string, certo? Ah. Só que na hora de colocar ele dentro do usuário, nós declaramos ele set id. Nós declaramos ele como int, tá vendo? Então eu não posso colocar ele como inteiro, como string. O que eu tenho que fazer? Converte ele para inteiro aqui, ó. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer aqui mesmo, aqui dentro, ó. Tipo, integer ponto parse int, e aqui eu passo id. Entenderam? Estão pegando? Pegaram a moral? Então aqui o que ele fez aqui? Captura parâmetro da tela. Entendeu? Aqui também, ó. Captura parâmetro da tela. Vendo? Beleza. Então para excluir, ele vai precisar do ID. Tá? Então vamos rodar. Já vai funcionar? Cadê? Ah, boa observação. Olha só. Usuário DAO dentro do if e usuário DAO lá embaixo, tá vendo? Por que eu preciso duas vezes? Eu posso aproveitar o mesmo. Como faz isso, pessoal? Tira aqui da linha 38 e coloca, tira da linha 47 e põe lá. E põe aqui fora, olha só. Fora do if. Então quer dizer que o mesmo usuário DAO que foi usado, que vai ser usado dentro do if, é o que vai ser usado lá fora. É o mesmo. Muito boa observação. Tá? Entenderam? Todos entenderam? Como faz para testar esse código? Como faz para testar o código? Primeiro eu vou chamar a lista, uso o controle. Aí vai falar null pointer exception. Por que desse null pointer exception? Qual é a linha do null pointer exception? 30 aí? E 5. Vamos ver se tem lá na linha? Vamos ver? Na linha 35? Aqui, if ação.equals. Quem é a ação naquela requisição? Olha a requisição que a gente fez. Quem é a ação? Existe ação? A ação está nulo. Se a ação está nulo, eu posso fazer nulo.equals? Nulo.equals? Não. Então, quer dizer que isso aqui só pode ser feito se existir ação. Ou eu posso fazer um if. Ó. Tipo assim, if ação for diferente de... if ação... Eu posso fazer assim. If ação for diferente de nulo, por exemplo, e ação for igual a equals, por exemplo. Pode. E nesse caso tem uma. Mas é muito bem observado, não vou fazer de foto. Isso, nós vamos ter um editado, nós vamos ter. É isso mesmo, muito bem observado. Para esse caso já resolveu. Olha só. Chamei de novo. Ou seja, aquele ação não tem ação, então ele não vai comparar se a ação é igual a essa, porque não tem ação. Então se ele for diferente no. Beleza. Olha só, agora eu vou clicar aqui. O que está escrito lá embaixo? Olha bem aqui embaixo nessa barrinha de título, olha só. Passo o mouse em cima. ID 4, ó. Ação excluir ID 5. Ação excluir ID 6, ó. Ação excluir ID 7. Ação excluir ID 8. Se eu clicar, clicou e já carregou ali novamente. Ó. O ID? Vai. Sim, sim. Não, essa parte nós vamos ver, tá certinho, perfeito.
É isso aí. Ele só não está perguntando se o usuário tem certeza que ele quer excluir, né? Ele simplesmente, vamos supor que o usuário está aqui na computadora e ele espirrou, excluiu, ó. Nem perguntou se tinha certeza. Por quê? Porque não tem. Nós não estamos tratando. O usuário está aqui com o mouse em cima, excluiu ele. Putz, sumiu o registro, ó. Entendeu? Ou seja, é legal depois fazer uma perguntinha, né? Tem certeza, deseja excluir e tal. Não tem esse problema. Tá? Mas já está funcionando, tá? Quero que vocês implementem essa funcionalidade. Olha só, pessoal. E se eu quiser alterar, o que vocês acham que eu tenho que fazer? Isso. Exatamente. Se eu quero alterar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma opção ali na lista, certo? Olha só, eu venho aqui na lista, só acompanha, pessoal. Eu dou tempo para vocês copiarem, à vontade, digitarem. Só acompanha o raciocínio, tá? Não dá, né? Olha só. Tá aqui, pessoal. Se eu quiser acrescentar uma ação alterar. Então, tipo assim, quando o usuário clicar no registro, clicou aqui, ó, alterar. Quer dizer que ele quer, ou editar, no caso, né? No caso, alteração. Ele quer fazer alteração no registro. O que nós temos que fazer? Vamos aplicar primeiro a nossa lógica operacional. Como que vai funcionar a operação disso aqui? Depois a gente vai para a programação. Tá? Quando clica no botão alterar, o que tem que acontecer? Abrir os dados do usuário dentro do formulário. Primeiro, então vocês entendem bem isso? Então assim, ó, o raciocínio. Cliquei no alterar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é carregar os dados do usuário dentro do formulário. Aí ele vai preencher. E depois salvar. Certo? Então a primeira coisa a fazer é criar essa chamada do formulário. Vamos criar um link e vamos pedir quando clicar no link, pede para o server, e o server leva a gente para o formulário, com dados. Tá? Então, como vai ser? Deixa eu ver aqui no material se tem esse desenho. Peraí. Olha só. Olha aqui no material. Eu tenho a telinha, certo? Vou clicar na opção alterar. O que vai acontecer? Ele vai passar uma ação. Primeiro, essa tela foi chamada, primeiro lugar, ela foi chamada pela ação listar. Certo? Segundo, quando clicamos no alterar, o que aconteceu? Ele vai chamar agora a ação alterar, passando o ID também. Certo? Alterar. Aí o que vai acontecer aqui no controller? Ele fez uma ação para o controller. O controller, ele serve isso aqui, ó. O controller levou, olha só, foi lá no nosso usuário DAO, pegou por ID um usuário, carregou e levou para a tela. Tá vendo? Preste bem atenção, pessoal. Olha o raciocínio. Isso aqui é definitivo no entendimento da coisa. Não se distraiam agora. Se concentre aqui. Clicou no alterar. O que aconteceu? Ele fez a seguinte requisição. Ó. Essa requisição aqui. Ó. Ação igual alterar ID igual a 1. Tudo bem? O que aconteceu? Já passou com o problema. Eu quero alterar. Chegou aqui ao server, vai invocar o do get. O que vai acontecer? Ele vai lá no DAO, traz o objeto usuário, busca o objeto usuário, carrega ele. Exatamente. E manda esse objeto usuário, busca pelo ID. Vamos supor, ele falou assim, ó, eu quero alterar o ID número 1. Tá bom, eu vou lá no banco de dados, pego o ID número 1, certo? Traga esse objeto usuário, leva para o formulário, o JCP. Agora esse formulário vai ter que ser um JCP. Por quê? Porque ele vai ter que acessar esse objeto. Como que a gente leva o objeto usuário para dentro de um JCP? Onde que eu tenho que colocar ele? Da mesma forma que eu coloquei a lista dentro do JCP. Como que a gente colocou uma lista dentro do JCP? Colocamos dentro do request. Exatamente. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pedir para o DAO trazer para o nosso objeto usuário. Colocamos esse objeto usuário dentro do request e levamos o request para o JCP. Tudo bem? Entenderam isso? Tranquilos? Então tá. Então agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer isso então. Então aqui a primeira coisa a fazer é copiar esse excluir igualzinho, ó, tá vendo? E colocar ele do lado a opção alterar. Olha lá, colocou do lado. Eu vou até colocar um sinalzinho aqui, um caractere,
Como chama esse caractere aqui, ó? Pronto, como chama esse caractere? Esse aqui. Pipe. Então, nós colocamos o pipe. Beleza. Ação. Alterar. Alt. Pode ser alt. Ação alt. O excluído foi ESC. Esse vai ser alt. Alterar. Pronto. Acrescentamos e aqui chama de alterar. Olha lá. Entenderam? O que vai acontecer com isso aqui? Vai criar um link vizinho do excluir. Só que o excluir chama a ação ESC e o alterar chama a ação alt. De alterar. Entenderam essa parte? Essa lógica? Olha só. Se eu testar isso aqui no browser, o que vai acontecer? Olha lá. Assim, olha o que ele trouxe. Um vizinho aqui, ó. Tá vendo? Alterar. Olha lá embaixo que ele mostrou. Aqui, ó. Nessa barra de título. Aqui embaixo, ó. Olha só. Ação Alt D1. Ação Alt D4. Se eu clicar nessa ação Alt, o que vai acontecer? Nós programamos para ele carregar dentro do formulário? Clicou, ele só chamou, mas não fez mais nada. Certo? E se eu falar, não, eu quero carregar dentro de um formulário. Onde eu vou programar isso? Controller. Perfeito, é isso aí. Tá entendendo? É isso aí. Então vem aqui no controle e fala, bom, agora o controle está aqui. Certo? Vamos programar ele. Tá, aqui eu já tenho um if para a ação excluir. Certo? E se eu quiser alterar, eu tenho que fazer mais um if? Se a ação for igual a excluir, eu faço tal coisa. E se a ação não for excluir, for alterar? Então, na forma mais básica seria assim, ó, eu faço um outro if aqui embaixo. Ó. Se a ação for igual a alterar, por exemplo, se a ação for excluir, ele faz isso. Se a ação for alterar, ele faz isso aqui de baixo. O que ele precisa fazer mesmo? Quando a ação alterar? Ele tem que fazer a busca por ID. Quem é que tem esse ID? Quem vai buscar para nós? Usuário DAO. Ponto. Busca por ID. Olha só o que ele espera. Ele só espera um número. Ó. Busca por ID. Tá. Então a gente pega esse ID aqui e faz assim, ó. Integer como inteiro, né? Integer.parseInt. Pronto. Tá. Pronto. Tá ali. Ó, busca por ID. O que esse método busca por ID devolve para nós? Um objeto do tipo usuário. Então, se eu quiser guardar o retorno desse método, o que eu faço? Declarar uma variável do tipo usuário para receber. Pronto. Esse usuário, tá vendo? Recebe o usuário da busca por ID e o ID que chegou da tela. Esse aqui é o ID que veio da tela. Nós pedimos para ele buscar lá no banco de dados esse ID aqui, ó, por esse ID. O retorno ele guardou dentro do usuário. E agora, o que eu tenho que fazer com ele? Seguindo a lógica do desenho. O que eu tenho que fazer? Como? Levar para o JSP. Como que eu faço para levar para o JSP? Da mesma forma como eu levei a lista. Como que eu fiz para levar a lista? Eu fiz o que primeiro? Coloquei, engavetou dentro do request. E agora? Como que eu faço para fazer isso aqui? Como que eu faço para colocar dentro do request aqui? Olha só, como que eu faço para colocar dentro do request? Olha só, o comando é esse. Como que eu faço para pôr o usuário no request? Request, set attribute. Vou dar um nome para ele, vou chamar de usuário mesmo. Ah, pode ser usuário mesmo. O rótulo da gaveta vai ser usuário. E qual vai ser o objeto? O ponteiro do objeto é usuário. Pronto, pus o ponteiro dele dentro da gavetinha chamada usuário também. Acabou. Coloquei. E agora, próximo passo? Encaminhar ele para quem? O form. Como faz para encaminhar para o form? Da mesma forma como nós encaminhamos para a lista, nós vamos encaminhar para o form. Como faz para encaminhar para a lista? Olha só. Request dispatcher, tá vendo? Lista usuários. E aqui eu fiz o saída form. Então, na verdade, esse mesmo comando aqui, ó, nós vamos aproveitar ele para o... Só vamos mudar aqui para SRM usuário. JSP, tá vendo?
Existe o tal do FRM usuário JSP? Só acompanhe, eu vou deixar vocês copiarem. Só raciocine. Quero que vocês peguem a lógica. Existe? O que existe lá? Tá, FRM usuário ponto HTML, certo? Olha lá. O que eu tenho que fazer agora então? Transformar em JSP. Como faz isso? F2. Pronto. Vou renomear. Para JSP. Tá vendo? Beleza. E agora? O que eu tenho que fazer? Dentro do JSP. Isso. O que eu preciso fazer? Eu preciso carregar dentro do JSP os dados de quem? Dentro do usuário. Olha só, pessoal. Nós pegamos aqui, ó, chamou o controller levou um objeto usuário lá para a tela chamada FRM usuário JSP. Chegou na tela, o que ele tem que fazer? Ele tem que pegar quem? O atributo do request. Então, olha só. O usuário controller, pega do banco de dados do usuário, põe dentro do request e leva para a tela. Agora, da tela, eu tenho que tirar do request e pôr dentro do formulário. Da mesma forma da lista, né? O que o usuário controller fez? Ele pegou a lista do banco de dados e levou lá para a lista JSP. O que a lista JSP fez? Extraiu de dentro do request e exibiu. Ó, tem que abrir aqui a lista, ó. Ctrl Shift R, lista. Ó, olha só. A lista, como que ela faz para extrair? Ó? Request.getAttribute. O setAttribute coloca dentro do request. Bota aqui, ó. SetAttribute, coloca dentro do request. O getAttribute captura do request. Então na tela você vai capturar. Sempre você vai dar um setAttribute aqui no controller e vai dar um getAttribute na tela. Você põe o atributo e aqui você pega o atributo. Então nesse caso aqui nós vamos no formulário pegar o atributo. Está entendendo a lógica? Então nós fizemos um if a mais. E agora nós vamos colocar aqui dentro desse formulário a captura do atributo usuário. Então ó, o que nós fizemos foi esse if e agora vamos colocar a captura desse atributo. Como que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez na lista. Qual é ali? Me fala aqui. O que eu tenho que digitar aqui? Isso. Qual que é o tipo do objeto que nós vamos capturar aqui? Usuário. Olha só. Está certinho. Usuário. Vamos chamar de usuário. Tá. Recebe. Como que eu faço para capturar do request? Request. Ponto. Get. Attribute. Pronto. Como que chama o atributo? O nome da gaveta, o rótulo? Usuário. Ali. Beleza. Só que ele está falando o seguinte aqui, ó. Get Attribute. Esse Get Attribute retorna que tipo? Objeto. Do tipo Object. Olha só. É que ele já deu problema aqui, porque... Olha só. O que ele retorna? Um objeto tipo Object. Porque você pode pôr qualquer coisa lá dentro dele, sempre vai guardar como Object. Tudo é Object. Uma lista é Object. Um cliente é Object. Um usuário é Object. Tudo é Object para ele. Então ele vai te retornar como Object. Então você não pode atribuir um Object dentro da variável tipo usuário. Tem que fazer o que aqui então? Fazer uma conversão. Tá? Beleza. Java, ó. A gente mostrou bem esse detalhe. E agora? Beleza, capturei, olha só. Capturei. Certo? O que eu vou fazer com esse... Tá, agora já tem o usuário aqui na minha mão, com todos os dados vindo lá do servidor. O que eu tenho que fazer com ele agora? Exibir os dados dele aonde? Nos campos, nesses campos aqui, ó. Certo? Tá, então eu venho em cada campo desse, eu vou no ID, vou colocar aqui, ó. Vale. Ó, já tem ali, ó. Vale, tá vendo? Vale vazio. Nesse caso eu vou pegar esse usuário e vou mandar imprimir o ID dele aqui dentro, ó. Vou pegar esse usuário e mandar imprimir o nome aqui dentro. Esse usuário, imprimir o login aqui dentro. Esse usuário e a senha aqui dentro. Eu vou pegar desse usuário todas as propriedades dele e setar e imprimir dentro do Velo. O Velo é o conteúdo da caixinha ali, do campo. Então eu abro aqui um comando Java, porque o usuário é um objeto Java, certo? E mando imprimir. Sinal de igual, ele vai imprimir. Ó, usuário, ponto. Get quem? Get ID.
Agora a mesma coisa vamos fazer aqui no nome. Usuário.get nome. A mesma coisa no login, só quero que vocês apreciem aqui. Get login. E agora get entenderam a lógica? Entenderam o raciocínio? Então olha só, o que a gente fez? Revisando aqui o raciocínio. Opa, vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, acho que algum problema aqui do... Deixa eu fechar ele abrir de novo. É assim mesmo, tá? Às vezes dá um erro sem... Olha só, o que nós fizemos, pessoal? Nós fizemos um if no controller, que é para identificar se a ação for alterar. A gente captura da tela, busca objeto usuário no banco, tá? Coloca objeto usuário no request, seta atributos no request, com objeto usuário, pronto. E encaminha para a tela. Encaminha objeto usuário para a tela. Pronto. Fizemos isso aqui. Isso aqui é a lógicazinha, um algoritmozinho para poder fazer os 4 passos. Primeiro pega o ID, segundo pega no banco, terceiro põe no request, quarto leva para a tela. Um algoritmozinho básico, 4 passos ali. Beleza. O que nós fizemos agora? Chegou na tela, depois que ele fez o forte, chegou na tela. Chegou na tela, o que ele faz? Tira do request e põe os dados, põe os campos do formulário. Será que funciona isso? Não, nós estamos só naquele passo do clicou no alterar, traz o campo do formulário. Não estamos... Funciona não. Então vamos verificar? Vamos ver na tela verificar? Será que está ligado o meu Tonka? Não está, né? Eu sempre faço isso. Pegaram o raciocínio é mais importante de tudo. Tá? Pegou o raciocínio, a lógica da coisa, o código a gente vai estudando, vai decorando e vai entendendo como funciona. O mais difícil é entender a lógica. Não se preocupe em comandos, ponto e vírgula, sintaxe. Isso vocês vão pegando com o tempo. Tá? Conforme vai praticando, vai decorando, aqui é aspas, aqui é isso, aqui é aquilo. Isso é a prática que vai dando esses entendimentos. Se preocupe em entender. Ah, beleza, para alterar eu tenho que clicar, mandar para o servlet vai pegar do banco, devolve para a tela. É essa lógica que vocês têm que entender. Porque isso é o que vai salvar. Esse é o princípio da coisa. Porque isso se aplica para tudo, não só para Java. Aplica para tudo. Olha só. Pronto. Ação alterar ID igual a 1. Vamos ver aqui de novo. Vamos começar da lista primeiro. Vamos chegar aqui na lista. Abrimos a lista. Beleza. Alterar. Clicou no alterar. O que ele falou aqui? O usuário controle na linha 70 deu um problema. Não pôde fazer um forward após o response. Por quê? Ele não conseguiu fazer o forward, tá? Illegal state exception. Então ele está dizendo, não consegui fazer esse forward. Dá uma olhadinha no forward. Vamos lá, na linha 70. Aqui, linha 70. Ah, legal. Aqui já deu um problema. Primeiro problema. Por quê, pessoal? Porque mesmo ele passando dentro desse if aqui, ó, e dando esse comando forward, ele depois tentou dar outro forward aqui embaixo. Tá? Então nós já não vamos poder deixar essa lista aqui já padrão, por padrão assim. Por quê? Porque se ele fez um forward aqui em cima, nós não podemos depois que ele levou para o formulário, mandar ele levar de novo para a lista. Tá? Então nesse caso, nós vamos colocar todo esse comando da lista aqui, ó, dentro de uma condição. Vamos fazer igual isso aqui, ó. Esse aqui, esse if aqui, ó. Mesma coisa. Vamos só fazer assim para ficar mais simples por enquanto, ó. Se tudo isso aqui só vai acontecer quando a ação for lista. Pronto. Olha só. Quando a ação for excluir, ele faz isso aqui. Quando a ação for alterar, ele faz isso aqui. Quando a ação for lista, ele faz isso aqui. Ou seja, antes estava acontecendo a qualquer momento a lista. Agora não. Agora ele tem que estar dentro de uma ação também. Tá?
Isso a gente resolveu, ele colocou tudo dentro de uma ação. Então agora se você chamar lá direto assim, ó, o controle direto assim, ó, ele não vai carregar mais, quer ver? Olha só, chamei no controle. Tá, e aí, quem que ele vai chamar? Qual daquelas três ações? Nenhuma. E se eu quiser carregar a lista? Como? Não, aqui. O que eu criei lá no server? Vocês estavam acompanhando? O que eu criei aqui, ó, nesse server? If ação for igual a lista, o que ele faz? Carrega a lista. If ação for igual a alterar, o que ele faz? Carrega o formulário de alteração. If ação for igual a excluir, o que ele faz? Exclui. Certo? Então, se eu quero imprimir a lista, o que eu coloco aqui? Isso, garoto. Ação igual a lista. Olha lá. É isso aí, meu cara. Pronto, e agora? Clicou no alterar. O que ele vai fazer? Ele vai chamar o alterador. Ele vai carregar de novo. Olha lá. Que contrato ele trouxe? Trouxe os dados no formulário. Vamos no outro? Olha só. O Maria tá sem senha, pelo jeito. Olha isso aqui. Esse tem. Tá vendo? Ele, até aqui, ele tá funcionando. Clicou no alterar, ele está trazendo para dentro do formulário. Então eu quero que vocês façam essa alteração aqui no código. Tá? Eu deixo o tempo livre para vocês copiarem. Agora vocês já prestaram atenção, já entenderam tudo. Agora é só copiar, anotar certinho, por observações. E vocês vão fazer o exercício do cliente, pessoal. Tá? Olha só, pessoal. Uma coisa que vocês vão precisar dominar mesmo, é a questão do debug. O que é o debug? Exatamente. Na hora de executar o código, nós vamos conseguir acompanhar o que está acontecendo em cada passo desse código. Por exemplo, no momento em que nós clicamos no alterar, por exemplo, vamos supor aqui, ó, olha só, o método do get. Certo? Eu quero que vocês façam um debug junto comigo do método do get. Por exemplo, eu vou colocar um breakpoint na linha 30, 2 pontos. Cliquei 2 vezes, 2 pontos. Então quer dizer o seguinte, toda vez que a linha 30 for executada, naquele momento a JVM vai parar a execução naquela linha. E aí a gente vai conseguir acompanhar o valor das variáveis naquele momento. Quais são as variáveis que existem no momento na linha 30? Quais são as variáveis? Quais são as variáveis? Da linha 30, quais são as variáveis que existem nesse momento, dentro do método do get? Quantas variáveis foram criadas dentro do método do get? Request e response. Somente essas duas variáveis eu consigo enxergar na linha 30. Tá? Se eu colocasse um breakpoint na linha 32, quantas variáveis eu ia conseguir enxergar? Request e response. Se eu colocasse um breakpoint na linha 33, quantas variáveis eu consegui enxergar? Request, response e ação. Olha, 3 variáveis nós criamos isso mesmo. Se eu pôsse um breakpoint na linha 35, quantas variáveis eu ia conseguir enxergar? Request, response, ação e usuário DAO. São variáveis. Tá? De referência. Se eu colocasse ela na linha 45, quantas variáveis eu ia enxergar? Request, response, ação, usuário DAO, e vai depender se ele entrar aqui dentro. Se ele passasse nesse if, ele ia criar o ID e usuário. Eu ia ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 variáveis na linha 45. E eu vejo que entender essas variáveis nesse momento. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse breakpoint na linha 30 e vamos executando para ir acompanhando os valores de cada variável. Tudo bem? Está entendendo? Então, como fazer? Bom, pus o breakpoint. Então, nesse momento, nós vamos clicar nesse botão aqui, que é o debug. Tá? É um besourinho. Tá bom? É um besourinho. O pessoal chama de besourinho de rola. Tá por isso que ele usa ele aqui. Tá? Mas não é um nome técnico. Então, olha só. Então, você clica aqui. E agora, ao invés de dar o start com a setinha verde, você clica no rola. Clica nele. Tá? Clica nele. E vamos visualizar agora, tá bom?
Não fale que vocês aprenderam isso aqui, tá, pessoal? Esse negócio de rola, tá? Isso é só um apelido carinhoso que o pessoal deu pra esse besourinho aqui. Tá? Não tem nada a ver com o nome técnico, tá bom? Você não vai encontrar isso no livro, tá? Então vamos lá. Olha só, o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar ali. Qual chamada, qual tipo de requisição que eu tenho que fazer para ele parar naquele breakpoint? Eu quero ver o momento que ele para ali. Liz, eu posso chamar o Liz, ele vai parar no breakpoint? Olha só onde eu pus, pessoal. Dentro do método get, raciocina comigo. Põe o fosfato aí para funcionar. Olha só. Coloquei o breakpoint na linha 30. Como que tem que ser feito a requisição para que eu possa testar o breakpoint na linha 30? Como que eu tenho que fazer a requisição aqui? Olha só. Que tipo de requisição que eu faço que ele invoca o do get? Oi? Basta eu chamar o controller. Chamei o controller e chamo por qual método? Do get. E se eu chamar passando ação igual a Liz, vai chamar qual método? Do get. E se eu falar ação igual a ESC, vai chamar qual método? Do get. E se eu passar ação igual a out, vai chamar qual método? Do get. E se eu passar ação igual a nada? Do get. E se eu não passar a ação? Do get. E se eu chamar o formulário, o FRM, usuário, JSP, vai dar um erro ali, né? Porque a gente não fez um tratamento, tá? Mas se fosse pelo formulário, e aí? Do post. Não, chamar o formulário é get, mas na verdade mandar salvar é post. Tá? Então, qualquer chamadinha que eu fizer aqui vai ser do get. Se eu fizer uma chamada pelo do get, o que vai acontecer? Olha só. Enter. O que vai acontecer? Ele, teoricamente, teria que parar aqui. O que aconteceu que ele não parou aqui? Tá vendo que esse breakpoint está com um risquinho no meio aqui? Ó? Então vamos mudar de perspectiva. Olha só. Perspectiva debug. Perspectiva debug. Então ele vai me mostrar vários painéis aqui. Ó. Olha só. Vamos verificar um painel aqui chamado, olha só, cliquei aqui, ó, breakpoints, ó, tá vendo? Tá entendendo? Breakpoint. Tá vendo? Tá tudo desmarcado aqui, ó. Eu vou excluir. Ó, eu vou tirar esse skip aqui, ó. Esse Skype aqui, o skip, ele faz o quê? Ele pula, né? Então deixa eu desmarcar ele aqui. Vou remover todos os breakpoints, ó. Pronto, removi todos. Não tem nenhum breakpoint mais na minha aplicação. Removi todos. Tá? Vamos voltar aqui. Olha só. Coloquei na linha 30. Agora ele não tem um risquinho no meio. Tá? Como que eu faço agora? Faço a requisição do get. Enter. O que ele vai fazer? Olha, está piscando no Eclipse. O que isso quer dizer? O que quer dizer? Quer dizer que está parado. Olha lá. Está parado em alguma linha. Tá vendo? Essa perspectiva debug nos habilita alguns painéisinhos aqui interessantes. Ó. Se a gente tivesse essa perspectiva normal, já VE, olha só, a gente não ia ver aqueles painéisinhos que eu estava querendo mostrar para você. Agora vem aqui no debug, ele vai mostrar alguns painéis aqui. Por exemplo, X, tá vendo o painel X? Esse Xzinho aqui, ó, ele me mostra o valor das variáveis. Isso aqui é importante. Ó. Cliquei no X, ele me mostra. Quais são as variáveis no momento? Eu posso até pôr do lado aqui para... Vou fechar o formulário, ó, esses casos aqui, para ficar mais nítido aqui a visualização. Tem muitos painéis abertos aqui, certo? Eu vou agrupar um pouquinho, ó, variáveis, vou deixar no cantinho aqui. Ó, vou agrupar para ficar mais fácil de visualizar. Aí, ó, o xzinho aqui, ó, variáveis, certo? Esse daqui de debug, ó, eu vou colocar junto com esse daqui, para ficar mais nítido para mim. Então ficou um painelzinho com 3 abinhas aqui e outro com mais abinhas aqui, ó. Ficou mais fácil, eu visualizo o código. Olha só, quais são as variáveis existentes nesse momento na linha 30? Qual, Bruno? Fala aí. Quais são as variáveis? Quais são as variáveis que eu consigo acessar na linha 30? E resposta. Por quê? Cadê? Mas cadê essas variáveis? Request e resposta. Olha só, pessoal. Todas as variáveis eu consigo acessar por aqui, ó. Tá? Todas elas. Então, nesse momento, nós estamos aqui dentro do get. Tá?
Deu F6, comando F6. O que aconteceu? Passou a linha. Passou a linha. Eu consigo visualizar a variável seguinte, eu passo o mouse em cima dela, ele me mostra a variável. Olha lá, o que tem na variável request, e eu passo o mouse em cima dela, ele me mostra o que tem na variável response. Se eu quiser visualizar, eu falo assim, ó, request, aí eu clico aqui, ó, aqui está todas as propriedades da variável request, do objeto request, tá vendo? Olha só, tudo isso aqui, ó, do objeto request. O objeto request é um objeto nativo do Java, da biblioteca aí do Java EE, do Eclipse, do Tomcat. Pronto, coloca aqui um response. Olha lá, o objeto response. Olha o que tem no objeto response nesse momento. Olha os valores que estão definidos dentro dele. A gente não conhece esse objeto, porque é um objeto criado pelo próprio Tomcat. É eles que criaram esse objeto. Mas olha só, se eu quiser ver tudo que está escrito dentro dele. Dentro do request, nesse momento, dentro do response. Eu tenho acesso, tá vendo? Então, olha só, se eu venho aqui, ó, F6. Quais são? A variação, tá vendo? Eu passei o mouse nela. Como que ela está nesse momento? Ah, nula, ação igual, tá nulo. Por que tá nulo? Por que não tá nulo? Por que tá nula a variação? Como que eu fiz a requisição? Olha só, passei a ação? Não, então quando eu faço esse tipo de requisição, o que acontece com a variação? Ela fica nulo. Tem que fazer o estende de novo. Olha só, aí você deve ser, nesse caso, olha só o que tem na variável usuário DAO. O que tem no usuário DAO? Tem uma conexão, tá vendo? Um ponteiro para um connection, tá vendo? JDBC for connection. Entenderam? Tá entendendo? Esse if, nesse momento, essa condição, olha só, eu selecionei a condição todinha. Se eu quiser saber se ela me deu true ou false, como que eu faço? Ctrl Shift I. Olha lá, Ctrl Shift I. Ela me deu false. Eu selecionei a condição todinha, inteirinha, tá vendo? Ctrl Shift I. Toda essa condição me deu false. Tá vendo? Então, quer dizer, se ela deu false, quando eu der F6, ele vai entrar nesse if ou não? Não. Olha lá, F6. Aí não passou no if. E essa condição, qual vai ser o resultado dela? Seleciona, Ctrl Shift I, é false. Vai entrar nesse if, sim ou não? Vai entrar ou não? Ctrl Shift I, o resultado da condição é false. Se o resultado da condição é false, ele vai entrar nesse if, sim ou não? False. F6. Seleciona aqui e pergunta. Ctrl Shift I. Opa, tem que ser tudo completo. O resultado dessa condição é false. Vai entrar nesse if? Não. Então não passou em nenhum desses ifs. F6. Ó, F8 ele finaliza. Finaliza aquele ponto de parada. Olha só. Executou e não aconteceu nada. Agora eu quero saber se eu passar como parâmetro o list. Olha só. Ação igual a list. Enter. O que aconteceu? Ele parou de novo no debug. Ó. Parou de novo na linha 30. Certo? Olha só, vou dar F6 até passar pela ação. Olha só o que tem aqui na ação agora. Estão conseguindo acompanhar? O que tem na ação agora? List. Ah, então quer dizer que a ação é list. Então, F6. Ele vai passar nesse if. Ctrl Shift I. Olha lá, false. F6. Ctrl Shift I. Olha só. Vai passar no segundo? Opa, tá errado aqui a seleção. Só o tempo parênteses. False. F6. Seleciona aqui. Ctrl Shift I. True. Vai entrar nesse if? Vai entrar nesse if. Então, F6. Olha só o que aconteceu agora. Acompanhe. O que aconteceu? Entrou no if. E agora? Já existe a variável lista? Ainda não. Na hora que eu der F6, ele vai passar sobre. Executa essa linha. Quando cada F6, ele executa a linha. Agora a lista existe? Olha só, existe. Se eu quiser ver o que tem na lista, o que eu faço? Olha aqui, ó. Eu posso ampliar isso aqui, ó. Elemento data, é um vetor, certo? A posição 0. O que veio na posição 0? Veio um usuário com essas propriedades, ó. ID, inteiro, nome, login, nome e senha. Na posição 1, quem que veio? O ID, login, nome e senha. Posição, no resto das posições veio o quê? Nulo. Então não tem. Só teve dois registros de usuário. Tamanho, 2.
Tá vendo? Ele está me mostrando as informações daquele objeto naquele momento. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. Não fica tentando no olho adivinhar o que está acontecendo com as variáveis. Já existe essa ferramenta para ser usada. Tem que aprender a usar. Pô, o que tem na variável lista nesse momento? Então tem que já saber usar. No olho não vai dar, não. Vocês vão precisar muito do debug, mas muito mesmo. Tá? Vocês vão ter que dominar esse debug. Então, F6. Olha só, F6, F6. Ali. Agora, o que tem na variável saída nesse momento? Ó, você vê o request no momento. Olha lá, request, tá vendo? Request. Olha só dentro do request, o que tem dentro dele? Vamos ver se tem aqui os atributos. Cadê os atributos? Olha, atributos, ó, tá vendo? Olha, request, atributos, tá vendo? Quais são os atributos que estão dentro do request? Um atributo chamado meu nome com o valor Vimerson. Um atributo chamado lista com o valor, tá aqui o ponteiro para lista, que na verdade é um ponteiro para todos os objetos da lista. Olha lá, tá vendo? Para a lista que tem duas posições. E tem outro atributo aqui chamado ANSI supported igual a false, que é um parâmetro que ele já colocou, um atributo que ele colocou. É assim que é, assim. Supported igual a false. Tá? Então, olha só, atributo está aqui, esses são os atributos. Lembra que nós colocamos? Perceba que é um hash map. Olha o que é um atributo. É um hash map com chave e valor. Chave, valor. Chave, valor. Então, F6, F8. Pronto. Então, eu quero que vocês façam o debug do ação igual a list. Enter para o breakpoint lá naquele 30 e vai funcionando F6. Lembrando a perspectiva debug. Todos. Olha só o que nós vamos ter que fazer aqui para fechar esse chave de ouro. Se nós tentarmos cadastrar, por exemplo, a gente vem aqui e fala, bom, eu quero cadastrar. Então, para chamar o formulário de cadastro, agora, nós temos que fazer o que para chamar o formulário de cadastro? Vamos criar uma ação chamada no CAD. Isso, CAD. Clicou na ação CAD, ele leva para o formulário de cadastro. Certo? Existe, ele está parado no breakpoint, por isso que ele ficou assim, olha lá. No F8 não tem nenhuma ação CAD, certo? O que nós vamos fazer agora? Vamos criar mais uma ação CAD. Eu copio aqui esse if, ó. Olha só. E acrescento aqui mais uma ação CAD. Pronto. Essa ação cadastrar, o que ela faz? Ação cadastrar. E ela tem que criar um objeto usuário. Ela vai fazer igualzinho a alteração. Vou até colocar ela embaixo da alteração, cadê? Para ficar vizinha ali. As duas são muito parecidas. Olha só, eu poderia até duplicar da alteração. Olha o que eu poderia fazer, pessoal. Copiar da alteração, duplicar ela aqui e fazer assim, ó, CAD. Certo? Então eu coloquei ID. Eu preciso capturar por ID para fazer cadastro? Não preciso capturar por ID. Eu preciso ter um objeto usuário para fazer cadastro? Preciso. Por que eu preciso ter um objeto usuário? Exatamente. Eu tenho que fazer um new usuário aqui. Ó. Por quê, pessoal? Criando um usuário em branco. Por quê? Porque agora a nossa tela... Como que ela está funcionando agora? Vamos abrir a tela aqui. Chama FRM usuário. Como que ela está funcionando a nossa tela? Ela sempre depende, esse formulário, sempre depende de capturar um usuário do request. Então, se a gente não passa um usuário do request para ela poder imprimir aqui dentro os dados, então ela não funciona. Se a gente abrir essa tela diretamente pelo JavaScript, vai dar pau. Então, a tela a gente pede para o controller e fala, controller, eu quero cadastrar. O que ele faz? Ele cria um usuário em branco, seta como atributo e leva para o cadastro. Quando eu falo new usuário, qual é o valor da propriedade ID? Nulo. Qual é o valor da propriedade nome? Nulo. Qual é o valor da propriedade login? E qual é o valor da propriedade senha? O que a gente quer? É isso que a gente quer mesmo? Ou a gente quer que fique vazio lá na tela? Então vai aparecer nulo na tela. Olha só, do jeito que está aqui, olha como vai ficar. Se a gente aparecer aqui ação igual CAD, o que ele vai fazer? Se ele tirar o breakpoint lá, né? Que ele está paradinho. Aqui 8. Opa, eu acho que deu pau aqui. Olha só, nulo. Tudo nulo. Por quê? São os valores de quem? Das propriedades do objeto. Do objeto? Usuário. Então, não, usuário. Estão capturando a mensagem, só estão conseguindo pegar o raciocínio. Percebendo que estão ali desconectados do raciocínio. Olha só, vamos lá. De novo.
Olha só. Tá aqui. Coloquei o breakpoint aqui na linha 30. Opa, perdão, não precisa ser aqui. No caso do CAD, coloquei na linha 61. Pra vocês entenderem. Tá? Olha lá o que eu vou fazer. Vou chamar o CAD. Enter. O que aconteceu? Chamou o do get. Tá vendo? Ó? Do get. Aí aqui ele perguntou, bom, se a ação é diferente de nulo, é diferente de nulo. É igual a CAD? Sim. Então nessa condição, ó, nessa condição foi true. Então quer dizer que ele entrou nesse if aqui. Certo, F6. Qual é o valor do objeto usuário nesse momento? O usuário tem um ponteiro. O objeto usuário tem um ponteiro, certo? Mas qual é o valor das propriedades desse usuário? Ó, o ID está como? No login, no nome, no senha, no. Concorda que são essas propriedades que nós mandamos imprimir lá no formulário? Concorda que essas propriedades que nós mandamos imprimir lá no formulário? Qual que é a pergunta? Então, vamos lá. Né, tem que dar um Hadouken aqui. Bom, é o seguinte. Vamos voltar no raciocínio, pessoal. Aqui é o seguinte. Eu falei lá na tela. Olha só, o que nós vamos fazer? Queremos abrir um formulário em branco, certo? Então, para abrir um formulário em branco, para fazer um cadastro, nós criamos uma ação CAD. Essa ação CAD, quando nós chamamos a ação CAD, ele cai dentro desse if. Dentro desse if, nós fizemos o quê? Criamos um objeto usuário, novo objeto usuário. Qual é o valor da propriedade, das propriedades desse objeto? Quais são os valores? Do ID, do nome, do login, tudo nulo, certo? Por isso que na tela saiu tudo nulo. Por quê? Porque cada propriedade do objeto usuário, nós mandamos imprimir dentro de um campo. Por exemplo, aqui nós mandamos o getID, aqui mandamos o getNome do usuário, aqui mandamos o getLogin e aqui o getSenha. Como está tudo nulo, então ele pôs tudo nulo aqui dentro do formulário, certo? Agora, olha só. F6, ali. E F8. Tá? Nós queremos que dentro daquele campo, dentro desses campos, ele mostre tudo nulo ou ele mostre vazio. Aqui no ID a gente pode até mandar ele por zero, certo? E aqui depois tudo vazio, entendeu? Pode pôr zero aqui e aqui tudo vazio. Tá? Então nesse caso o que a gente faz? Como que eu faço para colocar que naquele formulário aparecer lá o ID 0 e os outros campos vazios? Usuário, ponto, set, ID. Vou pôr um ID 0 aqui. Usuário, ponto, set, nome. O que eu vou pôr aqui? Aspas, usuário, ponto, set, opa, deixa eu fechar aqui. Tá, set, login, igual, vazio, exato, e usuário, ponto, set, senha, igual a aspas. Então, o que aconteceu aqui? Nós criamos um objeto usuário, colocamos a propriedade 0 nele, e tudo vazio. Porque quando ele for levado lá para a tela vai tentar puxar dele todas as propriedades. Ao invés de escrever vazio, nulo, 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 ela vai colocar os valores que nós colocamos nesse objeto aqui. Esse objeto. Tá? Aqui, na verdade, cria objeto usuário novo. Cria novo objeto usuário. Tem que fazer um por digitação. Objeto usuário. Pronto. Ali. Beleza. Agora, quer dizer que vamos dar o start no Tonka. Conhece o Tonka? Quem que é o Tonka? Enquete. Usando o método debug ou não? Não precisa. Vamos usar um método normal. Se fosse debug, ia clicar no rola. Olha só. Trouxe o formulário com o ID 0, tá? E com os campos para preencher, sem ser nulo. Então, aqui dentro, a gente pode fazer o que agora? Só para não deixar o usuário mexer no ID ali, vamos deixar ele somente leitura, tá vendo? A gente põe aqui, ó, read only, lá, no ID, tá vendo? Read only, read only. Aí o usuário não consegue mexer lá no ID, deixa quietinho, tá? Só para visualização mesmo. Olha só, então, enter. Aí, se o usuário tentar pulsar aqui, ó, digitar, ó, tô tentando digitar, não tá acontecendo nada.
Read only ou enable, fazer read only mais fácil. Aí, beleza. Cadastrou, salvar, salvo com sucesso, já cadastrou. Quero fazer uma lista, depois a gente vai fazer menu. Ação igual a lista. Olha lá, acabou de cadastrar o nome. Tá vendo? Façam isso.